Bem-vindos a mais um programa Quadrinhos neste ano de 2022 com Zé Paulo, Oi. Samuel e o Edson. Apresentem-se pessoas. Pois é, pode começar. Ai, caramba, apresentar é tão complicado porque já estamos nessa de gravar esse programa já tem tanto tempo que fazia tempo que eu não me apresentava. Sou Zé Paulo, eu leio quadrinhos desde que eu me entendo. Comecei a ler DC Marvel 90 e poucos, né? E, tô, e gosto desse universo desde então. Vai lá, Sam. Meu nome é Samuel Wilson, filho do Edson Wilson. Como a gente brinca, os Wilsons no comando. Bom, meu pai basicamente. Na verdade, longe de ver, seria interessante você começar depois de mim, porque eu sou a consequência de você. Mas tudo bem. Não só por ser filho, longe disso. Mas também meu pai me influenciou a ler. Uma das histórias que eu, assim, que eu lembro das primeiras histórias de ter lido foi Superman Grandes Astros em 2006, 2005 por aí. Aí eu li algumas vezes bem de leve, mas foi em 2012 que eu engatei e estamos até hoje. Então tudo que eu sei, e muita coisa pelo que eu sei, foi influência do meu pai e de ele comprar e também indicar. E também posteriormente hoje com a internet é tudo fácil de se achar. Pois é, eu comecei a ler alguns séculos atrás, ainda quando tinham tiras de jornal, faz tempo. E de lá para cá vim dedicando os meus centavos para esta habilidade maravilhosa. Então, gente, hoje vamos falar de um seriado da Marvel que tem um nome maravilhoso, What If. No Brasil, os quadrinhos da linha What If se chamavam O que aconteceria se. E Zé, tu se lembra quando é que a Marvel começou a apostar nessa jogada do o que aconteceria? Olha, eu estava pesquisando isso mais cedo. Não vou, não cheguei a uma conclusão. Por quê? O selo mesmo, né? Ele é dos anos 90, se eu não me engano. Pode me corrigir se eu estiver errado, Edson. Mas assim, vamos dizer assim, a categoria, né? O Arif de história assim, com finais alternativos ou com escolhas alternativas, ela vai ali dos anos 70 e tudo mais, tem muita coisa nos anos 80, né? E apesar do selo não existir mais atualmente, né? Quando a gente gravou do Reino do Amanhã, o Marvels, então a gente fala que todos fazem parte desse mesmo universo What If, né? Era do Apocalipse, uma série de outras coisas, 1900, 1600 e alguma coisa que é a série do Game que eu esqueci agora, tudo encaixa dentro desse What If. Então, apesar da série popularizar, especialmente nos anos 90, o conceito existe há bem mais tempo. O conceito da Marvel de What If é de 70, meados de 70, quase final, com o ato em que aparecia o Vigia, né? E o interessante é que o Vigília, ele é um ser que estava na Lua e dava de vez em quando o ar da graça, dizendo o que aconteceria se, ou what if, se uma ação tivesse sido tomada diferente, ou um personagem tivesse tido uma alteração em vez de outros, e por aí vai as várias histórias. Sempre ele aparecia com a ideia do e se por acaso acontecesse que um ponto determinado na linha daquele momento temporal ocorresse diferente, e aí o que
os autores tinham aí toda a liberdade para fazer as mudanças dentro de uma revista, né? Seriam 23, 24 páginas exclusivas para aquilo ali. A partir de então, a Marvel gostou da ideia e volta e meia ela fazia algo como referência. Mas o Arif mesmo, ele tem três momentos, de 77 até 84 e mais ou menos de 85, 86 até o comecinho dos anos 2000. Aí de 2000 para frente não tem mais o ato, vai ter outros personagens fazendo essa mesma imagem, essa mesma ideia, na verdade, do nosso querido Watto, que, para quem não sabe, também é conhecido como Vigia, né? The Watch, e que aparece na série da Disney What If. O diferencial, eu até comentei isso com o Samuel antes, já começando a vincular quadrinho a seriado, é que no seriado ele aparece como um ser espacial, uma das entidades cósmicas da Marvel, diferente um pouco do ato do quadrinho, que é pertencente a uma raça alienígena que tem por função observar o mundo, os mundos, né? Alguém tem alguma coisa a dizer? Ah, bem, a gente falou sobre isso, como você falou muito bem, de que o Vigia, ele é um personagem que nos quadrinhos ele só observava a Terra. Aí eu não sei se isso é canônico ou não, mas quando eu li na Terra X, ou desculpa, no Universo X, que na verdade é a trilogia X que eu digo, na trilogia X existem outras. Aí entra aquilo que você falou, que ele não é o único de sua raça, existem outros da mesma raça dele. E só que o grande diferencial é que ele só olhava a Terra. O ato ele olha as dimensões, as outras realidades paralelas. Aí você fica assim, meu Deus, elevaram a poça do cara muito. Mas é de boa, eu não vi tanto problema nisso. Eu também não, achei bem interessante. Assim, no começo só foi aquele impacto, né? A gente até comentou enquanto tá vendo que no começo foi meio estranho, ficou meio. Pô, mas é aquilo que a Kevin Feige já disse algumas vezes, se eu não estou enganado. Estamos fazendo um novo caminho da Marvel. Queira bem, queira mal, estamos fazendo um novo caminho. É, já que a gente já está entrando né, no CM, né, na parte cinematográfica, lembrando que essa não é a primeira participação dele, né? Eles entram no Guardiões da Galáxia 2 lá, né? Que tem aquele cameo do Stan Lee dele conversando com eles lá e tudo mais. Então, os Isso que eu ia vigias, falar. né? Já estão há muito tempo e existe essa lenda, né? Entre os fãs e que a Marvel confirma algumas vezes, desconfirma outras vezes, né? Que os cameos do Stan Lee, na verdade, é porque ele é um vigia, né? E então, assim, os vários personagens indicaria ele olhando em várias situações. Bem, então, mais alguma coisa para falar ou vamos de música? Eu tô de boa. Zé? Ah, não, é só assim, voltando para a parte de quadrinhos, né, é interessante a gente ver que essa parte do What If que você mesmo colocou, né, da questão de você dar mais liberdade para os artistas, né, ela começa a ser muito importante ali pelo meado dos anos 80, 90,
né? E por isso, assim, 90 vai dar o grande boom, né? Porque te dá essa oportunidade de você escrever a sua história sem ter que ficar preocupado com 50 mil histórias que foram feitas antes, coisas que foram estabelecidas pelo personagem, e começa a ser uma busca conforme os personagens vão envelhecendo, né? Ok. Então vamos de músicas. Lembrando que as músicas hoje serão retiradas do seriado What If. Então, daqui a pouco nós volta. Ah, seu bobo, você vai ver só. Eu vou contar tudo pra minha mãe, pro meu pai e pra Rádio Utopia FM. Utopia 98,1 FM. Aqui a comunidade tem voz. Segundo bloco do programa Quadrinhos, agora sendo rápido e ligeiro. Cada um vai ter o direito e honra de falar 2 ou 3 episódios, falando o personagem, o universo dele e a mudança que ocorreu. E pronto, tá bom até demais. Quem começa? Eu prefiro o Samuel. Na verdade, assim, eu só fiquei preocupado com essa ideia por um motivo. Seria bom e interessante a gente falar o que achou do seriado como um todo, porque dando um mini spoilerzinho, tudo se conecta depois, mas isso aí é que as pessoas vejam. Apesar de que a maioria já deve ter visto, né, que o serial já faz um bom tempinho que saiu, só agora que resolvemos falar sobre ele. Então, se alguém quiser comentar sobre as mudanças, as ideias, melhor dizendo, que gostou ou não, seria uma boa, não necessariamente cada episódio, porque senão vai que nós damos spoiler aí sem querer. Ah, pode ser. O que você acha, Zé? Não, por mim tudo bem. Aí a gente pula a ideia de fazer a narrativa por episódios, né? Por mim, tranquilo. Tá, então, já que o Samuel dá a ideia, ele começa. Assim, não é só por ser o episódio número um, mas é por eu ser muito fã mesmo do Capitão América do universo, um dos personagens que eu mais gosto do da Marvel, não só quadrinhos, na verdade, principalmente quadrinhos, é o Sam Wilson, Falcão e o Buck, que curiosamente foi agraciado de ter uma série dos dois. Não que eu goste menos do Capitão, mas eles é um dos, é um dos personagens que eu mais gosto. Creio eu porque como eu li muito a fase do Ed Brubaker, e o Ed Brubaker utiliza muito eles dois. Só que na ocasião que eu li os capitães da época foi o Rogers e depois o Buck. Só que sempre o Sam Wilson estava ali para sempre ajudar. Mas, bem, ver a Carter como Capitã Britânia, particularmente eu gostei. Foi uma das coisas que eu até tinha comentado com meu pai, de que eles pegaram literalmente a história do Rogers e botaram nela. Só fizeram Ctrl-C, Ctrl-V e colocaram a cara da Carter. Por mais que possa ter sido bastante simples, porque não tem muita invenção, não é igual outros episódios, que eles literalmente piram no batatão e a coisa é completamente absurda. Como, por exemplo, ver personagens bons, ruins e vice-versa. Então, eu gosto da história do Capitão. Então, ver nela foi um fanboy. Tem muitas referências do Capitão. Então, para mim, é um dos personagens e histórias que eu gostei pra chuchu. Zé, sua. Vamos lá. Colocando assim, eu nunca escondi, eu adoro a proposta do What If, né? Então, eles terem levado isso pro CM, né? Foi bem interessante. Eu estava esperando um pouquinho mais, mas né, expectativas à parte. Vamos lá. Mas episódio favorito para mim
é o episódio do Pantera, né? Que acho que é o segundo, deixa eu olhar aqui de novo. Do Pantera, que, né, se o T'Challa virasse o Star-Lord, né? Para quem não sabe, todo o seriado foi gravado antes do Patrick, não é Patrick, Chadwick Boseman. Chadwick Boseman falecer, então a voz ainda é dele, né? Então, assim, temporalmente, né? Por questão do lançamento, essa é a última vez que se tem o registro dele, né? Apesar dele ter sido gravado antes do filme da Netflix, que eu esqueci o nome agora. Então, existe um certo saudosismo nisso, né? Mas também a construção do episódio é bem interessante, bem legal, né? De você ver uma questão de valores e tudo mais, e como aqueles valores, aquela pessoa torna tudo muito diferente, né? Achei muito legal, muito bem construído o episódio, né? E tem o bônus de você ainda ouvir pela última vez a voz do Chadwick. E complementando um pouco, Lord Vader, assim, desculpa te cortar, mas eu não sei se você concorda, Zé, é como se também ao mesmo tempo ele pega aquela ideia do relação de pai e filho que o Peter Quill teve com o Wando, qual é o nome do personagem que eu não lembro? Wando, que é o carinha da flecha. Eu não lembro dele, mas eles pegam a mesma relação de pai e filho e ele coloca no T'Challa, e o T'Challa, como ele tem memórias de Wakanda ainda tem algumas coisas onde ele também preserva da personalidade dele. Pouco, bem pouco, e isso o seriado deixa bem claro. Mas mesmo assim eu achei muito interessante, não sei se você concorda. Não, eu concordo, sim. Né? É o Ondo mesmo, né? Ok. Enquanto quem for ver o seriado, eu acho que eu comentei isso muito com o Samuel, que o primeiro, segundo é até tranquilo, Até o terceiro até o terceiro é Ctrl-C, Ctrl-V de personagem. é tranquilo. O quarto, quinto e sexto são pesados, são destruidores de almas e corações. O meu episódio que eu vou falar, para muita gente pode ser uma heresia absurda, mas eu adorei o Thor. Eu sabia que você ia falar do Thor. Não, fala, depois eu vou complementar. Vou fazer igual o Zé, vou complementar depois que você falar. Que, gente, para quem não sabe, ou para quem não observa muito o personagem, e aí o Zé pode até meter a espada e o martelo caso eu esteja fazendo alguma heresia. A Marvel Studios não sabe muito bem o que fazer com o Thor. O Thor dos quadrinhos nem sempre foi tão bem quisto e querido e teve boas histórias. Quem conhece o personagem vai citar 3 ou 4 autores que trabalharam muito bem. Daí em diante fica muito complicado. E eu até tinha comentado algumas vezes que a Marvel não sabe o que fazer com o Thor. A Marvel Studio não sabe o que fazer. E esse episódio foi claramente o que eles vão fazer com o Thor a partir de agora. Esquece o Thor sério, o príncipe de Asgard, ou o rei de Asgard, caso venha a morte de Odin. Esquece tudo isso e viva a festa, viva a alegria, vamos ser felizes. Vai, Sam. Lembrando de que o Thor, os Vikings, quer dizer, os Vikings exatamente, ia falar Thor, mas saiu errado, mas os Vikings eles são bastante festeiros.
Então, não é assim, óbvio, né? Depois de uma grande guerra, batalha, são bastante festeiros, tanto que até no primeiro filme eles trazem muito bem isso. Eu lembro também umas histórias que o Straczynski também fez depois do Thor, junto com um amigo dele ter feito também alguma coisa, um grande, Balder. o Balder, exatamente. Depois de eles terem feito uma missão com sucesso, eles voltam também à festa, o Balder é festejado. Então é normal. O problema é que, quer dizer, o problema não, o bom é que eles elevaram isso à 10ª potência. O seriado é surtadaço de como eu tô. Entretanto, como a série estava vindo, é muito boa, porque a gente estava falando de que o 4º episódio é, para mim, talvez o mais tenso. É aquele episódio que você termina e fala, meu Deus do céu, que é o do Estranho. O 5º, se eu não me engano, é dos zumbis, não é? Que Isso, é o o dos mundo... zumbis. Exatamente, o do Marvel Zombies, que eu já li também nos quadrinhos, na época estava saindo, eu li bem pouco, mas não tenho quase memória, mas eu li. E o 6º é, se eu não me engano, do Ultron, não é? Que o Ultron mete o louco? Não, o 6º é o que o Killmonger salva o Tony Stark. É verdade, que e ele faz uma guerra entre nações, então são episódios pesados, eles lidam com temas bastante pesados. Então ver o 7º, no caso, desculpa, agora o Thor, que é good vibes, festeira, pare pra todo aquele lado, ajudou também para deixar o clima do seriado mais tranquilo, que tava tenso, tava complicado. Zé? Vamos lá. Sem meter espada, sem meter martelo, nem nada. Né? Que a Marvel não faz ideia do que fazer com o Thor, isso não é segredo para ninguém, né? Não lembro qual foi. Já teve um programa que a gente gravou aí para trás aí que eu brinquei falando que o Thor é o Aquaman da Marvel, né? Vez ou outra aparece uma historinha boa, o personagem é até interessante, mas, velho, ele passa tipo 5, 6 anos com histórias muito ruins, assim. É muito complicado você escrever para ele, né? Muita gente, e assim, eu falo gente boa e gente ruim, erra com o Thor. Zé, desculpa. Oi. 4, 6 anos é bondade sua. Eu tô querendo ajudar, né? Mas vamos lá. Então, assim, o primeiro filme é horrível, o segundo ele só existe para provar que você não teria como fazer. O primeiro filme não é o pior jeito de você fazer o Thor. O terceiro filme só é bom porque os 2 primeiros são muito ruins, né? E é como o Edson falou, o tom virou esse, né? Meio galhofeiro e tudo mais. Eu particularmente odeio aquilo ali. Gostaria muito de ver um Thor, tipo o Thor do... esqueci o filme dos anos 70, do Hulk, que ele aparece. Ah, O julgamento do Hulk. Jesus! O julgamento do Thor. O julgamento do Hulk. Eu acho que é o julgamento do Hulk, eu não lembro. Julgamento do Hulk. Que aparece o Thor e aparece o Demolidor. Demolidor não. Destemido. Que é o advogado dele. Então, assim, eu queria ver um pouco mais daquilo, né? Mas foi-se, né? Né? O episódio ainda traz um pouquinho daquele Thor que olha assim e fala, então, mortais, por que vocês não estão me adorando? Que era um tom bem engraçado dos anos 70, início dos anos 80 do Thor, mas whatever. Eu concordo com você. É uma perdição total. Eu concordo com vocês. Eu que só li uma fase do Thor que foi do Straczynski, que é a volta dos deuses quando eles estão se reencarnando. É uma série maravilhosa. É uma série assim, eu vou dizer a série do Straczynski como um todo, não necessariamente uma série. Mas é um tempo muito bom do Thor e você vê o Thor sério, o Thor sendo o rei de Asgard, já que Odin já não está presente, ele não é atrás dos deuses.
Tanto que eu falo que aquele segundo filme, pra mim, é uma blasfêmia. Um dos motivos é por causa disso, porque ele fica naquele. Ai, não quero responsabilidade. E não sabe o que faz. Então, de boas. Outra coisa que também o seriado, ele, pra mim, pessoal, repete o mesmo erro. É, de novo, a Lady Sif tá viva do lado dele e ele esquece ela só fica atrás da Jane Foster, essa mera humana. Pra mim isso daí é uma heresia total. Mas eu tô com vocês, velho. O Thor que a gente gosta difícil. O único Thor que eu gostei do MCU foi o de Guerra Infinita. Foi o ver o Thor desesperançoso depois de perder. Então é o Ultimato. Não, no Guerra Infinita mesmo. Quando ele. No que? No Ultimato ele já tá tipo o gordo pançudo. Aí ele é outra heresia. Mas Eu não acho no. heresia. Cara, eu me divirto, eu acho bem legal, né? Inclusive aquela cena onde eles vão buscar o éter, né? E ele chama o Midjorin e ele vê que ele ainda é digno, velho. Aquela cena pra mim é muito legal. Sim, Porque sim, assim, sim. é uma construção ali que aquele Thor pançudo, etc e tal, vamos dizer assim, é uma parte, é um reflexo exterior daquilo que ele é, Aham. né? Tal qual que era para ele ter voltado, depois que ele descobre que ele é digno, era para ele ter voltado a ser o Thor, vamos dizer assim, fortão, etc e tal, dos outros filmes, mas o próprio Chris Hemsworth, ele virou e falou, cara, a história do Thor ainda não está completa, Uhum. né? Ele não, assim, ele não precisa fazer essa mudança física agora, tal qual que ela só acontece no final do filme. Uhum. Mas assim, eu curto muito o do Ultimato também. Mas não é ruim. Eu acho uma heresia porque, sei lá, eu confesso que eu tô sendo um pouco hater porque eu gosto de ver o Thor mais decidido e destemido do que ele Mas quer é fazer. aquela. Ele teve a oportunidade de matar o Thanos no Guerra Infinita, e ele perdeu o shot, sabe? Uhum. Que é o que ele repete toda hora no Ultimato, especialmente no começo, na hora que ele vai na cabeça, né? Sim, Fala, sim. era o que eu deveria ter feito desde o começo, Mira sabe? na cabeça. Sabe? Então, assim, ali é o cara que, basicamente, assim, ele deveria fazer uma única coisa que ele não fez. Ok, senhores, mais alguma coisa, Sam? Mas assim, Zé, você não concorda de que você vê o Thor desiludido e sentir as consequências depois de toda a perda que ele teve da terra dele, de perder a mãe, depois de perder o pai, aquele lamento que ele faz com Rocket é muito Thor sentindo e ele tendo as responsabilidades de ser o Thor que ele é. Sim, mas você vê que, assim, vamos fazer uma comparação. Uhum. Tony Stark pós Primeiro Vingador, né? Certo. E aquele momento onde ele pega a bomba atômica, joga lá e vê o super soldado, um deus, não sei o quê, e eu sou um cara de armadura e ele tá totalmente quebrado no Uhum. né? Cara, você vê que a construção ali de como ele volta a ser o Homem de Ferro é muito mais ínfima do que a construção que eles fazem. Guerra Infinita, Ultimato, de um cara que chega ali com o povo, ele perde o povo, ele perde o reino, ele perde tudo, ele perde o irmão dele, tudo, tudo que ele tinha até o início do Guerra Infinita, ele perde. Então, Sim. ele é um cara que ele vai quebrando ali ao longo do Guerra Infinita. No Ultimato começa com ele totalmente quebrado e ele vai assim, meio que construindo os pedacinhos até chegar no final do filme onde ele está menos quebrado, né? Que ele entrega o reino para Valkyrie e fala, olha, cuida você e tudo. Então assim, ele começa a deixar algumas coisas ajustadas, mas é uma construção muito mais bem feita e que você consegue acompanhar do que a construção do Tony. Sim, sim. Concordo.
Entendi seu ponto. Eu entendi seu ponto. Mas assim, só para finalizar, assim, se eu pudesse escolher, eu teria colocado o episódio da Gamora, que eles excluíram, porque só podiam colocar 9 episódios, né? Em vez de ter colocado esse episódio do Thor. Se Seguinte, explica vamos fazer o porque seguinte, naquele vamos final. segurar só um pouquinho, próximo bloco, a gente já volta rapidinho. 2 músicas, o Arif, a gente já volta. É tão bom estar com você, ter a sua sintonia, toda hora, todo dia, em cada amanhecer. Vem, vem sempre comigo, nas ondas do rádio, descobrir como é bom ter sempre um amigo, renovando a energia, trocando emoções, trazendo de volta alegria em nossos corações, a qualquer hora do dia, seja qual for a sua, nossa rádio será a sua melhor companhia. Vem sempre comigo, numa só sintonia, nossa rádio será a sua melhor companhia. Nossa rádio será a sua melhor companhia. Terceiro e último bloco. Zé, comenta sobre o fato da Gamorra, por favor. Então, originalmente, o What If era para ter 10 episódios, né? Só que o que aconteceu? A pós-produção dele foi todo feito durante a Covid. Então, você separou os técnicos, cada um fez de casa e tudo mais. Isso deu muito trabalho, né? E atrasou muito as coisas. Então, eles tiveram que cortar um episódio, que é aquela Gamorra que aparece no último episódio. Ela teria um episódio também, né, que mostraria a história dela, né? Então, ela não aparece ali do nada. Ela seria ela teria um episódio dela e tudo mais contando a história dela. Porque no seriado pareceu que ela aparece do nada. Porque ela, apareceu, eu fiquei, o que? Quem é você? Mas vai lá, Pedro, manda a pauta. Tanto que foi uma das coisas que a gente, quem for ver o seriado sem essa informação, é chato, porque de repente você vê o Tony Stark ali. Aí você pega os outros episódios e diz, ei, peraí, mas é um spoiler, gente. Esse personagem não estava bem nos outros episódios. E a Gamorra aparece mais ou menos no episódio do T'Challa Star-Lord. Então, ficou meio... Mas essa Gamorra não é a Gamorra do episódio do T'Challa. Ela é Sim, uma outra Gamorra. sim. Uhum. Sim. Isso fica bem claro. Um personagem que vocês gostaram fora dos personagens que vocês já falaram. Um episódio que vocês gostaram, além daqueles que vocês já comentaram. Quem começa? Tá, o Capitão Britânica, né, mas o Sam já comentou ela. Pode mandar sua visão. Né? Mas, cara, aquele visão do Zumbi Marvels, velho, assim, é de quebrar totalmente, assim, porque ele inverte o WandaVision, né? Quase. Uhum. Então, cara,
É um super personagem e, assim, é muito identificável. Você consegue entender, assim, cara, se eu pudesse, eu faria a mesma coisa. Certo. Ele é tenso. O episódio, assim, apesar de o episódio de eu ter mais gostado foi. Quer dizer, o fanboy ficou mais feliz, mas o episódio que eu mais gostei foi da construção e etc. Foi do. Caraca, estranho, estranho, estranho. Gostei pra caramba da Capitã Carter, mas como eu falei, aí é o lado do fanboy, mas olhando como episódio, construção, etc. O do Strange, pra mim, me deixou muito bem claro, e que ainda principalmente depois de ter visto o Aranha agora, não é spoiler porque tá no trailer, então eu espero deveras consequências no UCM, depois do que o Strange fez no Aranha. Não é spoiler porque tá no trailer, então. É... Porque é um cara muito poderoso, é um cara que tem poderes de mexer com realidades, com universos. E ele fazer algumas coisas, como ele fez no Aranha, e que são parecidas com o que ele faz nesse episódio quarto, mostra que tem que haver consequências nas ações feitas de uma forma deliberada que os heróis possam fazer e principalmente dele, que tem um poder inimaginável. Então, para mim, é uma das coisas que, até curiosamente, para o próximo filme, eu não vou ficar teorizando, na verdade, eu nem gosto muito de ficar teorizando quem é aquele estranho que aparece depois no que vai aparecer aquele no próximo filme dele, mas eu gosto muito da ideia, eu gostaria de muito ver essas consequências que aconteceram no episódio 4 no próximo filme do Doutor Estranho, porque precisa haver consequências. Eu gosto que é um episódio muito efeito borboleta, né? Tipo assim, vou mudar tal coisa, aí o negócio quebra tudo. Uhum. Vou mudar Y, sabe? Então, assim, cara, se você já assistiu o Efeito Borboleta e sabe o final do filme, você vê que é muito aquilo ali, tipo, Uhum. para que as coisas tenham que para que as coisas deem certo, alguém tem que se lascar. Então, eles constroem muito bem esse episódio nessa teoria, assim, tipo, velho, não tem como todo mundo ficar feliz no universo. Não adianta, você quer fazer isso? Deu errado ali. Você quer fazer não sei o que? Deu errado lá. Toda vez que ele mexe, dá errado em outra forma. Não importa quão poderoso ele é. Né? É bem interessante, eu acho bem legal isso, porque ele começa a buscar poder e não sei o que. E, cara, não importa quão poderoso ele é, sabe? Tem certas coisas que ele não consegue alterar. Então, eu acho legal isso, porque, assim, de vez em quando, tanto a Marvel quanto a DC, elas chegam nesse ponto onde o personagem ele fica extremamente poderoso e você olha assim e fala, caralho, velho, o que eu vou fazer? Porque esse cara ali não tem mais adversário, não tem mais nada. Né? É que nem quando o Homem-Aranha ganha poderes cósmicos, que ele dá um murro no Hulk e ele bota o Hulk em estratosfera. Chega no final, ele abdica dos poderes cósmicos porque é sem graça, sabe? É muito doido essas coisas. Muito bem, muito bem. Apesar de ter. Assim, eu gostei do episódio do Thor, porque você vem de 3 episódios destruidores e ver aquele tom, ver aquela leveza foi uma catarse pelo que estava vindo antes. Mas o episódio que eu mais gostei foi o Zumbi Marvel, porque eu acompanhei Zumbi Marvel quando saía no Brasil na Marvel Max. E o que começou muito bem foi desandando, desandando, desandando. A Marvel acabou utilizando muito para brincar com capas, no fim das contas, e trazer personagens a mil. Mas o episódio do Killmonger tem
uma dor muito pesada de que um personagem ele pode ter tudo e ao mesmo tempo ele não muda a sua essência, ele não muda aquilo que ele é. E tudo que foi acontecendo no episódio do Killmonger, cada vez mais isso foi sendo passado e é duro ver aquilo ali. No final, ele é aquele personagem que tá ali, mas no momento do episódio dele, eu gostei bastante. Mais alguma coisa, senhores? Tô suave. Muito bom. Estou super contemplado. Ok, então. Vamos dar aquele tchau cada um de vós. Valeu, falou, é nóis. Vejam o Arif, ficou muito bom, né? E, como diz o Edson, vão curtir sua vida. Como eu sempre digo, aproveitem a vida, curtam com sabedoria, continuem com a programação da Rádio Utopia 98,1 Rádio Comunitária. Para aqueles que nos ouvem pelas internets da vida, vai viver sua vida. Até a próxima, um abraço. 98,1 FM, Utopia.